Ó, pelo menos no último ano, porque até aqui, rapaziada, não é de lembrar absolutamente nada que eles tenham minimamente passado perto. Aliados de Lula reconhecem que o assunto deve ser tratado com cautela, já que é um dos temas mais sensíveis para a eleição. Também há uma... Bem colocado. E por falar em Janja, então, já que você chamou o Dragão, quer dizer, já que você chamou o nome, eu tenho que falar que a primeira-dama Janja divulgou no sábado um vídeo gravado durante dias de folga de Lula no litoral do Rio de Janeiro. Na gravação, Lula aparece de sunga e boné com o brasão da República, ao lado da esposa, e diz que quer, aspas, acabar com preconceito entre esquerda e direita, fecho aspas. Eu não vou desver o que eu já vi, então trouxe para vocês verem também. Sagrado aqui é a gente perceber mais humildade da natureza. É extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem. Essa é uma demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita foi junto com a onda que vem da esquerda e pontuar embaixo. Extraordinária virtude da natureza que faz aquilo que a gente não imagina que seja possível de ser. O amor é lindo. Regado a dinheiro público me parece muito melhor. Mas será que tem saída, Segré? Mas a pergunta também, eu acho que tem, sempre acredito que tem saída, senão já a gente desiste e não tem sentido continuar. Temos que continuar lutando. Mas pensemos bem, você que talvez simpatiza com a esquerda e votou no presidente Lula porque não gostava do discurso do presidente Bolsonaro. Eu lembro na época do Bolsonaro, quando ele ia nesse mesmo lugar, ele participava de juntadas com pessoas, povo brasileiro, e sempre era assediado no bom sentido, para tirar fotos, para comentar, dando risada, compartilhando esses momentos com o povo. O presidente Lula está isolado. Você não vê o Lula junto com o povo. Teoricamente era o mais popular de todos os presidentes. Cadê o povo para um presidente popular? Para arrumar esse lugar foram gastos 3 milhões de reais. No momento em que os professores tiveram 0,37% de aumento. R$18 por ano. Mas eles gastaram 3 milhões e meio para arrumar um lugar para que eles estivessem confortáveis. E pior, foram mais longe, colocaram uma foto fake em que não somente colocaram uma fortaleza gigantesca do presidente Lula, que estamos vendo aí, sino que parece uma iguana ou uma lagartija. Cresceu o dedo. Cresceu o dedo. Cresceu o dedo, então, igual mariposa, né? Essa pessoa que colocou a lagartixa. Só faltou falar, me joga na parede e me chama de lagartixa. A Janja falando assim para ele. Mas a pessoa que fez isso deveria ser demitida. Uma burrada gigantesca de colocar o presidente fortão aí. E olha, reconheço que para ter 80 anos se mantém bem, não está mal. Mas não era necessário isso. E aí sai o Lindenberg Farias falando, o cara está com shape, está pronto para o tetra, falando do quarto governo. É desnecessário, mas colocar uma foto sem o cuidado de tirar o dedo do presidente, que não tem o dedo, e aí parece que tem o dedo. Olha a fortaleza que tem essa pessoa. Além dessa aí, Segré, tem uma outra imagem que o Alemão preparou aí. Estão falando que também pode ser uma montagem. Olha, ele sacaneou, né? Esse aí é o Mion, pô. Esse aí é o Mion preparado para o filme que ele fez, não é? Fui eu. Foi você que sacaneou? Rapaz. Eu falei, pô, que outra imagem, né? Não vimos nada de outra imagem. Mas essa é verdadeira, né? Fui eu. O João é muito gentil, né? Essa não é verdadeira? É verdadeira porque é o Mion que está preparado para aquele filme que ele fez, né? Olha, isso aí tem volta, Alemão. Vou falar já do São Paulo. Não, brincadeira. Você sabe como o Segré bem colocou? É o presidente sem povo. Por que ele não foi em Copacabana?
Era isso Praia que eu ia... Grande. Então, sem te atrapalhar, já te atrapalhando, era isso que eu ia colocar para você. Ele também está no Rio de Janeiro, né? Ou melhor, esteve, né? Nisso daí. Sim. No Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro também é para o Rio de Janeiro. Pois é. A diferença do que você vê naquele vídeo que eles fizeram para os vídeos de Bolsonaro, qual é, João? O povo, cadê o povo? Cadê essa imensa maioria que ama o Lula? Cadê? Porque era pra estar em Copacabana, Praia Grande, aquele é tão popular, tão democrata, que enrola até o Trump, né? Que convenceu até o Trump com as coisas. Então, cadê o povo? Não tem povo. E esses videozinhos, né? Certamente uma equipe de marketing digital paga, creio eu, que pelo contribuinte brasileiro, certamente, para fazer essas imagens ridículas, né? O Lula tá lá no seu recesso, curtindo suas férias, que pode prolongar, viu, Lula? Não tá fazendo muita falta, não. E até pegando um gancho no que o Segré falou dos professores, que o Lula, ele gosta bastante de humilhar seus apoiadores. Então, essa humilhação que ele impõe agora aos professores, com baixo aumento, enfim, certamente não vai perder apoio entre esses grupos, igual teve representantes dos Correios, né, que alegam ser representantes dos funcionários dos Correios, né, que eu não acredito que sejam, mas alegam também grande apoio ao Lula, depois atrasa salários, enfim, ele gosta de praticar humilhação em quem o apoia, mas que depois o apoio é mantido, então faz parte meio que da estratégia dele já dar uma humilhadinha, viu, Caivano? Pois é. Mas você falou que para ele ficar um pouquinho mais, que não está fazendo falta, porque pelo menos, né, a gente não está vendo outros problemas aí, mas eu acho que ele vai gastar mais dinheiro. Olha só, o presidente Lula deve ter uma semana de longas conversas para tentar definir quem fica com a vaga de Ricardo Lewandowski, na frente, né, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Vale ressaltar que o tema da segurança pública pode ser decisivo nas urnas. A gente já fez uma série de comentários falando sobre isso, né? E eles são completamente avessos, eu digo, as pessoas integrantes desse desgoverno. Até por isso o petista busca um nome forte para garantir que a pasta consiga trabalhar bem no último ano do governo. Pelo menos no último ano, porque até aqui, rapaziada, não é de lembrar absolutamente nada que eles tenham minimamente passado perto. Aliados de Lula reconhecem que o assunto deve ser tratado com cautela, já que é um dos temas mais sensíveis para a eleição. Também há uma preocupação em garantir que a autonomia da Polícia Federal seja completamente preservada. Eu não entendi, Segré. Hoje está difícil de entender. Está difícil. Em algum momento foi preservada a autonomia da Polícia Federal? Eu não sei. Tem quadros muito valiosos na Polícia Federal. A instituição da Polícia Federal deve ser respeitada e não pode ser vilipendiada porque tem alguns que cumprem ordens e que cumprem ordens que talvez seja muito difícil de cumprir. Agora, uma das opções que o governo está tentando é dividir a pasta, voltar com Ministério da Segurança e Ministério da Justiça. Isso levaria, se considerarmos aquele ministério extraordinário no momento das enchentes de Rio Grande do Sul, que o Lula chegasse aos 40 ministérios. E é impossível não fazer a piada, né? Alibaba e os 40 ministérios. Pois é. Tem jeito isso, João? Pois é, eu tô buscando aqui na memória quem é o nome forte do campo progressista na segurança pública. Quem que é o nome forte? Porque assim... Ele cogitou o Andrei, né? Aí alguém deve ter falado algo e falou, não, o Andrei não, o Andrei Rodrigues, que hoje é o superintendente. Nome forte, assim, pode ser forte em termos de articulação de trânsito político, mas forte na pasta, que realmente tem um nome forte contra essa cultura bandidólatra, acho bem pouco provável. Até porque essa questão no Brasil, né, que um juiz vira governador, depois vai para o Supremo, ou no caso do Lewandowski, é indicado pelo 5º Constitucional, né, que indica promotores e advogados para o tribunal, ele foi indicado para o Tribunal de Justiça de São Paulo, depois ao voo indicado pelo PT para o Supremo, e depois virou ministro da Justiça. Isso não existe em nenhum país sério, tá? Isso não existe. O cara vira juiz, depois integrar o governo, então não faz sentido nenhum, mas aqui existiu. Então, e me parece que ele nem tem expertise na segurança pública, até porque ele era um juiz. Juiz, depois de advogado, virou juiz, não foi concursado, né? Então esses cambalachos que acontecem no Brasil não existem, mas só acontecem por causa desse Senado, né? Acovardado, podemos colocar assim, né? Que não age, não cumpre a sua função, porque isso que é o pior. É a função do Senado barrar essas coisas. Mas a gente vai lá ter uma eleição do Senado que a oposição se vê obrigada a apoiar o candidato, porque ele ganharia de qualquer jeito,
para ficar com as tais comissões e depois tá lá, o Senado está de férias. Eles estão de férias. Sabe quem poderia ser um candidato Quem? para o Ministério da Justiça? Marcola, Fernandinho Beiramar, Não dá eles ideia, são advogados. Não dá ideia. Então, e para a segurança pública, aquela moça que era assessora de cabelo laranja, que não é a Bianca. Aquela do Oclinhos, a especialista, né? né? Eu não lembro especialista o Da nome em pedra, dela. Pedregulho. Pronto. Você tem aí, Alemão? Como é que era o nome da Pronto, especialista é a do Pedregulho. em segurança pública? Essa especialista. Isso. Ela falou que dava para neutralizar os bandidos com fuzis, Isso, até com uma pedra, pedra. uma pedra, Uma uma simples pedra. pedra. Como Exato. lá. Exatamente. Aí pode ir Marcola, Fernandinho Beiramar para o Ministério da Justiça e essa assessora para o Ministério da Segurança Pública. Mas olha que interessante, acho que foi o João que citou o caso do Douglas Garcia, né? Que foi agredido, ele Sofreu foi uma tentativa agredido de homicídio. e uma tentativa lá com aquele, sei lá que objeto que era aquele, né? Agora, eles têm esse tipo de comportamento na internet, né? De ficar inquirindo as pessoas, me fale alguma coisa que o governo Lula fez de bom. Você consegue lembrar alguma coisa que o Lewandowski tenha feito de bom à frente do Ministério da Justiça? Claro, eu lembro. Ah. Demorou 2 meses para prender 2 pessoas de segurança máxima que escaparam do presídio em Mossoró Não, é verdade. e voltaram ao mesmo presídio de onde escaparam. Foi isso que ele fez. Eles voltaram de livre e espontânea vontade. Não, eles pegaram ele. Mas depois de 2 meses. Olha, claro que ele olha a nossa história. Aí, Como é que é o então, nome dela? Ela, Jaqueline Muniz. Eu esqueci o nome. Perfeito. Jaquinha. Ô, Jaquinha. ela poderia ser uma poderia. candidata a Ministério Será? da Segurança. Será que rolaria, João? Eu acho que rolaria bem capaz, inclusive aí se a gente for criticar, vai falar que é machismo, enfim, essa coisa toda, então é capaz que ela entre mesmo, reúne os requisitos do chamado campo progressista, né? Vai ter aquele treinamento bíblico, então, né? Do Davi de atirar a pedra, né? É. Para os policiais. Reúne Acho que é isso que ela faria. Reúne os policiais, né, o bandido com o fuzil e a polícia lá com... Nem sei como que chama aquele objeto. Sting-ling. Se depois você puder fazer, dá um Google aí, Alemão. Estilingue? Como é que chama aquele objeto que o Davi usou para lançar no Golias? A Jaqueline Muniz vai colocar isso. Enquanto isso, por falar em eleições, né? É o que a gente já dizia nos comentários desde o final do ano passado. Uhum. O tema eleições vai ser de 1º de janeiro até após as eleições, e se Deus quiser que pare ali, né? E por falar nelas, então, segundo o blog do Esmael, Ratinho Júnior confirmou que deixará o governo do Paraná em abril para cumprir a regra da desincompatibilização. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.